Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite e um casaca no seu coração. Meu amigo, me acompanha até o final deste vídeo. Neste vídeo a gente vai abordar um tema delicado. Hoje, mais um capítulo triste no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na comarca da Barra da Tijuca. Vamos explicar o que aconteceu. Isso pode prejudicar muito o Vasco da Gama. Bom, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e São Paulo. Afinal de contas, jogo decisivo, valendo 3.700.000 reais. Uma grana que daria para o Vasco da Gama pagar uma folha aí mensal. Vamos falar aqui sobre o dia do São Paulo, um dia para lá de conturbado, lá no CT da Barra Funda. Vamos falar sobre reforços aí. Hoje o Vasco encaminhou a contratação de um atacante e vamos falar aí sobre os jogadores aí que estão em Tóquio, crias da base do Vasco da Gama e que também são vascaínos aí que viralizaram no dia de hoje. Perfeito? Então vamos começar aqui pelo jogo Vasco da Gama e São Paulo. Jogo importantíssimo para o Vasco. O que parecia pouco provável agora pode acontecer. É provável que aconteça o Vasco passar pela equipe do São Paulo. O Vasco vem empolgado. O Vasco vem de uma vitória de 4-1 em cima do Guarani. E o São Paulo, por sua vez, está em cacos. O Lisca, se depender dos treinamentos dele, está parecendo treinamento do Exército, cara. Está parecendo treinamento do BOPE. O Lisca está colocando para quebrar. E olha só, depois de muito tempo, a gente vê o treinador aí empenhado em treinar o sistema defensivo do Vasco da Gama para não fazer feio lá no Morumbi. O Lisca treinando aí as bolas paradas. Muito tempo que o Vasco da Gama não faz gol de falta e principalmente dedicação total aí nas finalizações, porque o Vasco não pode desperdiçar oportunidades neste duelo contra a equipe do São Paulo. O São Paulo hoje teve um dia muito conturbado lá no CT da Barra Funda. O Hernan Crespo, em dúvida, ainda não confirmou a equipe dele para esta partida. Pode ser o último jogo aí do Crespo como treinador do São Paulo. O São Paulo aí tem tido altos e baixos, embora o São Paulo tenha se classificado aí para as quartas de finais da Libertadores. O trabalho do Crespo é muito questionado mesmo lá no Morumbi. E hoje o Vasco da Gama apresentou aí, o Vasco praticamente fechou a negociação aí do Marcelinho, jogador de 19 anos que vem lá do Palmeiras. Hoje o Marcelinho já se despediu aí do departamento de futebol do Palmeiras e será apresentado em breve aqui no Vasco da Gama. Perfeito? Com relação à equipe que vai enfrentar o São Paulo, a gente acredita que o Lisca tende a repetir a equipe a qual atuou aí contra o Guarani. Departamento médico do Vasco, a gente teve novidades aí com relação ao Rômulo, com relação ao MT, e a situação do Michel preocupa junto com a situação do Andrei. Ambos estão fazendo treinamento intensivo para ter condições de jogar contra o São Paulo. Bom, hoje viralizou, né, meus amigos? Viralizou essa questão aí dos jogadores do Vasco lá na concentração em Tóquio. Muito bom a gente ver o Lucão,
Ótimo a gente ver o Ricardo Graça representando o Vasco da Gama, o Paulinho também, o Douglas, jogadores que a gente viu crescer aqui no Vasco da Gama e que são muito gratos à instituição. Mas viralizou mesmo por conta do Everton, né? O Everton também fez um vídeo aí com a camisa do Vasco da Gama e já cria um frenesi, né? Quem sabe no futuro a gente não vê o Everton aí no Vasco da Gama. Pô, foi igual o Douglas falou, a seleção do futuro está montado, né? Sonhos à parte aí, né? A gente cai na realidade porque o caminho do Vasco vai ser muito extenso aí até dezembro para a gente sair dessa Série B. Essa é a grande verdade. E meus amigos, hoje mais um capítulo muito triste aí com relação à Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? A gente recebeu uma informação hoje que o doutor Mário Cunha Olinto Filho, juiz da 2ª Vara Civil da Barra, anulou aí as eleições da CBF, a qual colocou o Caboclo como presidente aí da instituição. Até aí tudo bem. Mas, pasmem os senhores, na sentença aí deste juiz, ele apontou que o presidente do Flamengo, junto com o presidente da Federação Paulista, vai ocupar o posto aí de presidente da CBF por 30 dias até acontecer uma nova eleição. Quanta vergonha! Eu pergunto aqui, por que não o Rubens Lopes, que é o presidente da FERJ? Muito estranho o senhor Rodolfo Landim ser apontado aí como presidente interino, num momento aí que a gente está disputando decisões aí de Libertadores, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o clube dele envolvido aí em várias competições. Eu espero que o meu Vasco da Gama não seja lesado com relação à arbitragem enquanto esse senhor estiver ocupando o cargo lá na CBF. Perfeito? E lamentavelmente, seu Jorge Salgado, mais uma crítica aqui, sem representatividade nenhuma, não se opôs com relação a isso. O Vasco está se tornando um clube aí secundário, subalterno com essa administração, aceitando qualquer tipo de coisa. E hoje a gente vê o rival, que não resolveu nem aquela pendência lá do Ninho do Urubu com relação aos garotos, ter em exercício um presidente à frente da CBF. Vergonhoso. Isso só acontece aqui no Brasil. Bom, meus amigos, agradeço aí pela atenção. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Olhem com carinho lá no canal alternativo. O link vai ficar na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!